Olá, meus amigos. Bom dia mesmo, né? Aqui dos corredores do fórum, né? Estamos aqui nos corredores do fórum. E hoje eu tive um rápido debate, assim, uma rápida conversa com um querido amigo, né? Sobre direito penal, evidentemente, né? Que é um tema que me encanta. E falando sobre a questão do punitivismo, do autoritarismo penal. Citei alguns autores, Zaffaroni, professor Albert Binder, né, professor Ricardo Grecker, lá da PUC do Rio Grande do Sul, os dois Juarez, né, Juarez Cirino e Juarez Tavares, né, são dois queridos e são todos eles doutrinadores e juristas extremamente qualificados. E o ponto que eu queria aqui debater com vocês rapidamente, não é somente uma pequena introdução, é que é o seguinte, é que muitos, quando a gente fala o nome desses autores, dizem que esses autores serem citados apenas, né, os nomes deles, não diz nada, não convence, né? E de fato não deve convencer, até porque o nome desses autores, né, não deve ser elemento de convencimento, mas o que convence de fato é a obra extremamente robusta desses juristas, tá? E isso aí a gente não pode negar. E eu quero aqui especialmente destacar o professor Zaffaroni, que é um penalista de estofo, um penalista que tem realmente muito conteúdo, muita base no que diz, quando ele fala sobre o inimigo do direito penal. E ao falar do inimigo do direito penal, ele fala que o poder punitivo sempre discriminou seres humanos e conferiu um tratamento punitivo que não correspondia à condição das pessoas, dado que se considerava, né, apenas como entes perigosos ou daninhos, né, à sociedade, esse determinado perfil de pessoa no âmbito da sociedade. Então aí o caráter sociológico, para além do criminológico, do cliente do direito penal. Esses seres humanos são assinalados como inimigos da sociedade. É o que nos ensina o professor Zaffaroni. E esses inimigos da sociedade, por conseguinte, eles têm negado os seus direitos de terem suas infrações sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal. Isso é desde que hoje a gente imagine a questão do direito internacional e também a incidência do rol do que está lá na Carta de Direitos Humanos, tá certo? Então, direitos humanos estabelece universal e regionalmente a questão que nisso consiste. Isso não consiste numa verificação apenas de dados fáticos relevados pela história e pela sociologia. Não. Isso vai mais além, meus amigos. Isso tem também uma questão dos dados do direito posto, que tanto as leis quanto a doutrina jurídica, elas legitimam. E esse tratamento diferenciado tem os saberes pretensamente empíricos da conduta humana de forma convergente na criminologia tradicional e teológica. Eu, quando falo isso para os alunos, eles piram na batatinha, viajam legal. Por quê? Porque para dominar esses conceitos, você precisa se apoiar em outras ciências. Criminologia não é uma ciência isolada no mundo, não é uma ilha. Você precisa de outras ciências para se apoiar, para ter a construção do conhecimento no âmbito da criminologia. Não é? E assim sendo, esses conhecimentos que eu estou falando aqui para vocês, né, da conduta humana, elas pretendem dar o que a gente chama de justificação científica jurídica para o comportamento.
Então a tese é que o inimigo da sociedade ou estranho, o ser humano é considerado como um ente perigoso e alvo preferencial do direito penal, quando nós estamos falando de inimigo do direito penal no aspecto ensinado pelo querido professor Eugênio Raul Zaffaroni, tá? Eu espero que com essa rápida explicação você consiga ter tido pelo menos um lapso, né, de luz, uma fagulha, né, de entendimento sobre o que é o inimigo do direito penal, porque muito me entristece quando a gente tem esses debates e as pessoas reduzem isso, né? Geralmente a ideia é que o professor Albert Binder, né, que é também catedrático da área de processo penal da Universidade de Buenos Aires, fala da questão da evolução do direito processual penal na América Latina e aborda o aspecto autoritário por conta justamente disso, desses aspectos que, ignorados, trazem um viés sociológico muito forte do julgador e não o aspecto técnico do processo penal, que fica abandonado e é utilizado apenas para justificar o viés de conveniência para a punição e não da aplicação equilibrada da lei penal. É apaixonante falar de direito penal, de processo penal, quando a gente se debruça no entendimento correto da doutrina, não é? E de ter realmente intimidade com a técnica penal. E é nesse aspecto que eu convido vocês sempre a lerem bons livros, lerem boas doutrinas, tá? Vou deixar aqui no meu feed a referência do professor Zaffaroni em relação a esse conteúdo que eu falei para vocês do inimigo do direito penal. Ele tem um livro sobre isso. E eu aconselho que vocês, querendo se aprofundar no tema, acessem esse livro e leiam. É uma leitura muito importante para você começar a entender esse aspecto muito sensível do direito penal. Um forte abraço aqui do professor André Canuto e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. E para entender o direito penal, me acompanhe aqui, que eu sempre venho aqui para trazer a vocês esses insights. Forte abraço e excelente dia.